O julgamento do grande trono branco é descrito em Apocalipse 20:11 e é o julgamento final antes que os perdidos sejam lançados no lago de fogo. Sabemos por Apocalipse 27 que este julgamento terá lugar após o milênio e depois de Satanás, a besta e o falso profeta serem lançados no lago de fogo. Os livros que serão abertos contêm registros das ações de todos, sejam elas boas ou más, pois Deus sabe tudo o que foi dito, feito ou mesmo pensado, e Ele recompensará ou punirá cada um de acordo com isso. Ao mesmo tempo, outro livro também será aberto, que é o livro da vida. É este livro que determina se uma pessoa herdará a vida eterna com Deus ou se receberá o castigo eterno no lago de fogo. Embora os cristãos sejam responsabilizados pelas suas ações, são perdoados em Cristo, e os seus nomes foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Também sabemos pelas Escrituras que é nesse julgamento que Jesus julgará os mortos segundo as suas obras, e que todos aqueles cujos nomes não se acharem escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. O facto de que haverá um julgamento final para todos os homens, tanto crentes como não crentes, é claramente confirmado em muitas passagens das Escrituras. Cada pessoa um dia se apresentará diante de Cristo para ser julgada por suas obras. Embora seja muito claro que o julgamento do grande trono branco é o julgamento final de Cristo, os cristãos discordam quanto à sua relação com outros julgamentos mencionados na Bíblia e quanto a quem exatamente será julgado no julgamento do grande trono branco. Muitos cristãos acreditam que as Escrituras revelam 3 julgamentos diferentes que estão por vir. O primeiro é o julgamento das ovelhas e dos bodes, ou o julgamento das nações, como visto em Mateus 25:31. Eles acreditam que esse julgamento ocorrerá após o período da tribulação, mas antes do milênio, e que é para determinar quem entrará no reino milenar. O segundo é o julgamento das obras dos crentes, muitas vezes referido como o Tribunal de Cristo, durante o qual os cristãos receberão graus de recompensa por suas obras ou serviços a Deus. O terceiro é o julgamento do grande trono branco, no final do milênio, que é o julgamento dos descrentes, no qual serão julgados de acordo com as suas obras e condenados ao castigo eterno no lago de fogo. Outros cristãos acreditam que todos esses 3 julgamentos, como visto em Mateus 25:31, Coríntios 5:10 e Apocalipse 21:11, falam do mesmo julgamento final, e não de 3 julgamentos separados. Em outras palavras, os que defendem esse ponto de vista acreditam que o julgamento do grande trono branco, em Apocalipse 20:11, será o momento em que crentes e descrentes serão igualmente julgados. Aqueles cujos nomes são encontrados no livro da vida serão julgados por suas obras para determinar as recompensas ou a perda de recompensas que obterão. E aqueles cujos nomes não são encontrados no livro da vida serão julgados de acordo com suas obras para determinar o grau de punição que receberão no lago de fogo. Os que defendem esse ponto de vista acreditam que Mateus 25:31 é outra descrição do que acontecerá no julgamento do grande trono branco. As ovelhas entrarão na vida eterna, enquanto os bodes serão lançados no castigo eterno. Seja qual for a opinião de cada um sobre o julgamento do grande trono branco, é importante nunca perder de vista 3 factos importantes relativos ao julgamento ou julgamentos vindouros. Que Jesus Cristo será o juiz, que os incrédulos serão julgados por Cristo e que serão punidos de acordo com suas obras. A Bíblia é muito clara ao dizer que o incrédulo está armazenando ira para o dia da ira e da manifestação do justo juízo de Deus, e que Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Que
que os crentes também serão julgados por Cristo. Mas como a justiça de Cristo lhes foi imputada e seus nomes estão escritos no livro da vida, eles serão recompensados e não punidos de acordo com as obras que fizeram. Romanos 14:10 é muito claro quando diz que todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo e que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. As Escrituras dão-nos uma razão para não nos julgarmos uns aos outros, porque todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo, de modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Nenhum de nós está qualificado para ser o juiz. Somente o Senhor Jesus está qualificado, e todo o julgamento foi confiado a Ele. Um dia, todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo refere-se a um momento no futuro em que os crentes prestarão contas de si mesmos a Cristo. Este é o claro ensinamento das Escrituras. Porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. A advertência é para os cristãos, não para os incrédulos. Como Jesus ensinou na sua parábola, o rei voltará, e nessa altura pedirá contas aos seus servos. O tribunal de Cristo é diferente do julgamento do grande trono branco. Esse será o julgamento final dos ímpios antes de serem lançados no lago de fogo. Aqueles que comparecerão diante do grande trono branco serão os incrédulos. Os crentes comparecerão diante do trono de julgamento de Cristo. O tribunal de Cristo não determina a nossa salvação. Essa questão foi resolvida pelo sacrifício de Cristo em nosso favor e pela nossa fé nele. Todos os nossos pecados estão perdoados, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus disse: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Portanto, os crentes estão seguros em Cristo, mas ainda têm de comparecer perante o tribunal de Cristo. Será um tempo de exame e um tempo de recompensa. Jesus examinará as nossas obras. O que fizemos com os recursos que Deus nos deu? Fomos fiéis? Submetemo-nos ao Espírito, procurando honrar Cristo e levar por diante a sua obra no mundo? Se assim for, seremos recompensados. Será que negligenciamos as nossas oportunidades de servir o Senhor? Se assim for, sofreremos a perda da recompensa. Paulo compara o nosso serviço cristão à construção de um edifício, mas cada um cuide de como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento edificar ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a declarará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará a obra de cada um quanto à sua espécie. Se a obra de alguém que edificou em excesso permanecer, receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, mas ele mesmo será salvo, embora como pelo fogo. De acordo com esta passagem, as nossas obras após a salvação de Cristo são de dois tipos diferentes: boas e más. O fogo do escrutínio de Deus revelará a qualidade das nossas obras. Como salienta Arthur Pink, ouro, prata, pedras preciosas são de valor intrínseco, enquanto madeira, feno, restolho são crescimento natural. As recompensas são distribuídas àqueles cujas obras resistem ao teste. Aqueles cujas obras têm uma origem natural sofrerão perdas. As suas obras serão queimadas, mas eles próprios serão salvos. Portanto, o tribunal de Cristo não concede nem anula a salvação. O tribunal de Cristo também não é um momento para punir o pecado. Jesus levou o nosso castigo de uma vez por todas. O tribunal de Cristo é o momento em que nos será pedido que prestemos contas do que fizemos por Jesus.
Será um momento sério e necessário para fazer um balanço, mas, como redimidos de Deus, nunca seremos condenados com os ímpios. Como disse um teólogo, nunca é demais sublinhar que o julgamento não está relacionado com o problema do pecado, que se trata mais de recompensar do que de rejeitar o fracasso. No grego, apenas uma palavra é usada para tribunal em Romanos 14:10 e Coríntios 5:10. A palavra é bema. A bema era uma plataforma alta onde os juízes se sentavam para assistir AOS jogos desportivos. A sua função era certificar-se de que os concorrentes seguiam as regras e atribuir prêmios AOS vencedores. O bema não era um lugar para repreender ou castigar os atletas. Era um lugar de prova e de prêmio. Da mesma forma, o bema de Cristo não será um lugar de condenação ou censura. Enquanto aguardamos o tribunal de Cristo, devemos ter cuidado com o que dizemos e fazemos nesta vida. Tiago dá-nos este conselho: assim falai e assim procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Queremos prestar contas com alegria nesse dia, e por isso esforçamo-nos hoje por servir fielmente o Senhor. No final da Bíblia, Jesus disse: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Em preparação para o tribunal de Cristo, com o que você escolhe construir: ouro, prata e pedras preciosas, coisas que durarão, ou madeira, feno e restolho, coisas que não resistirão ao dia do julgamento?